Bom, boa tarde. Estão me escutando aí no fundo? Então, bom, primeiro eu queria parabenizar o ICZ pela iniciativa, né, e toda a diretoria, os associados envolvidos nesse evento. Acho que o maior exemplo que o mercado brasileiro de galvanização geral estava precisando desse evento é ver essa casa lotada, o sucesso aí de público e da qualidade de discussões que a gente tem visto ao longo desses 2 dias, né? Então, parabéns ao ICZ. Para quem não me conhece, sou o Eduardo, né? Eu estou aqui representando a Votorantim Metais, sou responsável por essa área de marketing e planejamento. E ontem, conversando aí com algumas pessoas, perguntaram para mim se eu apresentaria alguns dados novos aí de mercado. Eu senti o pessoal um pouco preocupado, né? O que vai acontecer com o mercado? Vai crescer mesmo a indústria de galvanização? Não? E eu conversei até com o Rogério, né, da Trifer, né, Rogério? Perguntou, pô, você precisa passar uma mensagem otimista, né? Mostrar que, de fato, aqueles números que você falava lá no evento do ICZ dos 40 anos, no Latingalva, que vai crescer, né? Você tem que mostrar, vai crescer mesmo, estou precisando dessas notícias boas, né? Então, a ideia, eu transformei um pouco essa apresentação para mostrar algo nesse sentido, mas não do momento atual de mercado. Eu acho que de mercado o Maílson da Nóbrega falou bastante ontem sobre a economia brasileira, os rumos, como a estrutura econômica nacional está sólida e deve crescer nos próximos anos. Acho que o Rob White comentou também, o Frank Goodwin comentou também sobre a questão do mercado de galvanização, né, de aço galvanizado. Acho que daqui a pouco a gente vai ter uma discussão com o ICZ sobre o perfil da indústria de galvanização geral, né? Então, o que eu procurei fazer aqui nessa apresentação é mostrar um pouco em que momento a indústria de galvanização geral do Brasil está. Ou seja, tentar, até convido vocês, né, a dar um passo para trás e olhar assim para essas últimas décadas, próximas décadas, ou seja, onde é que essa estrutura está hoje? Que tipo de oportunidades a gente vai ter aí pela frente? Então, queria começar um pouco com essa provocação. Então, vocês vão ver que a apresentação está quebrada nessas 2 partes, né? Uma, com essa provocação da indústria atual ou dessas últimas décadas e próximas décadas dessa indústria. E depois eu vou comentar um pouco sobre as iniciativas que a Votorantim tem feito, tem conduzido para incentivar a galvanização no Brasil, tá? Então, essa é a ideia que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje. Bom, para falar das projeções, de onde a gente está hoje, o que eu procurei selecionar aqui são os principais drivers aí de crescimento do Brasil, né? O que está acontecendo com o Brasil? Todo mundo fala que é investimento em infraestrutura, né? O que vai mover o Brasil nos próximos anos. Então, a gente separou aqui os investimentos mapeados de 2010 até 2016, os principais investimentos no Brasil. E eu estava dando uma analisada em todos eles ontem e acredito que a galvanização poderia estar presente ativamente em cada um desses investimentos, né? Então, a gente tem o pré-sal, parte de energia e telecomunicações, mercado imobiliário, transportes, portos, aeroportos, outros investimentos, aí já devem englobar COP e Olimpíadas, que é até uma parcela pequena comparada ao resto, né? E tem oportunidade para galvanização em todos esses projetos de infraestrutura, se a gente for analisar cada um desses casos. E o bacana, olhando, né, eu falei de décadas, e eu vou apresentar isso nos próximos slides, é olhar para esse PIB do Brasil de 95 até 2015, né, o salto que está sendo projetado, que já teve até 2010 e que está sendo projetado até 2015. Então, a gente falava de um PIB de 500 bilhões de reais, hoje a gente já fala de um PIB em torno de 3 trilhões de reais, né? E a projeção é chegar num PIB aí de mais de 5 trilhões de reais. Então, se você olhar esses últimos 20 anos, a conclusão é que o PIB do Brasil está crescendo, ou crescerá, né, em torno de 10 vezes nessas últimas décadas. Ou seja, o Brasil cresceu 10 vezes nas últimas décadas, últimas 2 décadas. Então, esse número eu queria que vocês mantivessem, porque eu vou falar um pouco disso e trazer um pouco para a indústria do aço também.
Só que aí o pessoal comentou de manhã, né, da questão de importação. Tudo bem, o consumo no Brasil está crescendo, classe D, E, C, enfim, a pirâmide está encurtando, né, mas muito disso está sendo atendido pelo material que vem de fora, né, bens acabados produzidos por indústrias externas. E isso desestimula a indústria nacional. Mas eu comentei de manhã no painel que, no nosso ponto de vista, a Votorantim acredita que a indústria nacional vai continuar crescendo e vai sim ser a principal provedora desses produtos acabados para o mercado brasileiro. Então, um exemplo disso, eu procurei selecionar algumas notícias que saíram recentemente, que são as medidas que o governo tem tentado colocar em prática, né? Que algumas medidas protecionistas, outras mais de incentivo, de fato, à indústria, a redução de taxas, mas existe um movimento para que a indústria nacional permaneça forte, né? Então, a gente tem um caso pontual também de recessão na Europa, a crise nos Estados Unidos, e o fluxo de materiais no mundo acaba sendo deslocado para países emergentes, como é o nosso caso. Mas para o longo prazo, né, olhando de novo daqui a décadas, né, os próximos anos, a gente acredita que não é algo que deva permanecer forte aqui no Brasil, essas importações. Um outro exemplo é a questão da Petrobras, né? A Petrobras está conduzindo agora uma política de conteúdo local, que é para estimular a indústria ou as obras da Petrobras a consumirem materiais da indústria nacional. Então, tem até desde questões do BNDES, exigindo para investimentos esse conteúdo local, própria Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural e Biocombustíveis, cartilha de conteúdo local, ou seja, existe uma política para a Petrobras, e falando em Petrobras, a Petrobras nos próximos 5 anos vai consumir mais 5 milhões de toneladas de aço, só com os projetos que ela tem aí pela frente relacionados ao pré-sal, né? Então, é muito aço demandado pela Petrobras e a preocupação existente que esse aço seja nacional. E por isso eles criaram essas políticas de conteúdo nacional em conjunto com o governo, né? Bom, antes de entrar nessas tendências e décadas que eu comentei, vou tentar explicar um pouquinho o porquê que a Votorantim, até internamente dentro da Votorantim, já foi feita essa questão para a gente, né? Ou seja, por que vocês estão investindo tanto esforço no mercado de galvanização geral? Né? E a resposta ela é bastante simples até, né? Se você for ver, pegando as nossas vendas de zinco hoje no Brasil, da Votorantim, o mercado de galvanização geral representa 16% daquilo que a gente vende hoje de zinco. Mas, sem dúvida, para nós da área comercial do zinco, o grande foco que a gente tem que dar e o grande mercado que a gente acredita está nesse mercado de galvanização geral. Porque é um mercado onde a gente vê o maior potencial de crescimento, sem dúvida. Então, muitos dos investimentos que a gente faz, ou a maioria dos investimentos em marketing que a gente faz, está sim nesse mercado de galvanização geral, e eu vou falar um pouco deles daqui a pouco. Aqui, só para vocês terem uma ideia do que aconteceu nesses últimos anos com os volumes de zinco para galvanização geral, tá? A gente tem aí desde 2007 até 2011, teve a queda em função da crise, mas é um mercado que se recuperou rápido, e até em função do grande potencial de crescimento que tem, né? Então, em 2008, a capacidade instalada da galvanização geral estava praticamente tomada no Brasil, e agora que a gente tem visto é essa recuperação e as capacidades praticamente também tomadas, ou aproximadamente com 90% aí da capacidade no Brasil. Aqui falando das oportunidades, né? Esse gráfico o Frank mostrou ontem, mas gostaria de repetir ele porque é o grande ponto da questão, né? Galvanização, aqui, só explicando o gráfico, a gente tem a projeção da capacidade prevista em galvanização geral para os próximos anos, sendo que hoje o mercado é em torno de 600 mil toneladas de aço galvanizado, tá? A gente estava colocando a projeção das capacidades previstas, dados os novos investimentos, e a projeção de demanda estimada para os próximos anos, né? Já aí projetando o ano que vem, já faltando capacidade instalada para a demanda que está por vir. Só que a grande questão é da demanda oculta, né? A demanda que já existe, mas não está sendo atendida, ou poderia ser preenchida ou criada.
E o gap entre essa demanda e essa capacidade, ou a demanda estimada, ele é alto, é muito alto, e é difícil de estimar. Então a gente vai ter Copa, Olimpíadas, PAC, pré-sal, uma série de investimentos em infraestrutura que eu comentei no país, onde muito desses investimentos poderiam, essas obras, serem conduzidas com aço galvanizado. Então esse gap, a gente acredita que é grande. Então eu procurei até pegar um benchmarking do mercado de galvanização geral em outros países, para a gente comparar um pouco e já iniciar a provocação que eu vou conduzir a partir do próximo slide, que é a capacidade de aço galvanizado no Brasil e o número de plantas aproximadas que a gente tem em galvanização geral no Brasil, comparado com nos Estados Unidos, por exemplo, e com a Europa, né? Então a gente está falando de em torno de 30, 35 plantas hoje no Brasil, coloquei 32 aqui, sendo que nos Estados Unidos a gente tem hoje em torno de 180 plantas e na Europa em torno de 300. Estava conversando com o Murray da EGA agora no almoço, ele comentou que inclusive só na Alemanha tem 162 plantas de galvanização, mas aí é o benchmarking mesmo, né? E pensando na consolidação da indústria também para provocar essa reflexão, né? Hoje, no Brasil, o mercado de galvanização geral é extremamente pulverizado, né? Acho que o maior galvanizador tem 2 plantas, 2 cubas, né, de galvanização, ou 2 plantas. Nos Estados Unidos, os 2 maiores players de galvanização, eles possuem juntos 80 plantas, que é a Valmont e a Aztec com a North American Galvanizing. E na Europa, os 2 maiores players também possuem ao redor de 80 plantas. Ou seja, é uma indústria ainda pouco consolidada e que tende a crescer muito. Essa é a provocação. Ontem, baseado no que o pessoal questionou, né, do que eu apresentaria hoje, eu comecei a mexer em alguns números históricos e números de projeção, tanto de PIB brasileiro, mas também de consumo de aço no Brasil, né? Eu peguei alguns dados com o Aço Brasil, com o Instituto Aço Brasil, e a conclusão que eu cheguei, no final das contas, é que a indústria de galvanização geral no Brasil pode triplicar de tamanho até 2020, ou seja, nesses próximos 10 anos. E 10 anos passa rápido. Vocês podem questionar. E os 3 próximos slides tentam mostrar um pouco do racional que tem por trás desse triplicar, né, que é discutível, é questionável, e a ideia é criar essa polêmica mesmo. Bom, vou explicar esse gráfico aqui, porque os 3 próximos slides estão baseados nesse gráfico, tá? Aqui nas abscissas, né, no eixo Y, a gente projetou o PIB do Brasil. Qual seria o PIB do Brasil para esses próximos anos, né? E aqui as décadas, né? Então, desde a década de 70 até o ano de 2020, aí que é o que a gente está falando que poderia triplicar de tamanho, tá? Então, eu peguei os dados de consumo de aço no Brasil, ou seja, o quanto de aço está sendo consumido no Brasil nessas últimas décadas, né? Qual que é a ideia do gráfico? Então, tem esses eixos, e aí o tamanho dessas bolhas ele é proporcional ao consumo de aço, tá? Então, a bolha, quanto maior, mais o Brasil está consumindo aço. Então, isso, na década de 70, essa era a situação. Depois eu vou colocar os números em milhões, tá? Para exemplificar melhor. Mas aqui só explicando. Então, na década de 70, a gente tinha mais ou menos esse tamanho de bolha, esse consumo de aço no Brasil. E aí foi o período da década de 70 do milagre econômico, tinha aquele plano nacional da siderurgia, né, que foi implementado pelo governo. E em 1980, a indústria mais do que dobrou, o consumo de aço no Brasil mais do que dobrou, até em função das siderurgias novas que foram colocadas. Porém, entre 80 e 90, a década de 80, né, que foi o período aí de inflação, de crise do petróleo, né, o consumo de aço no Brasil caiu. Opa. 2000, né? Bom, década de 90 foi a década do controle inflacionário, a década do controle monetário, né? E a década onde ocorreram muitas privatizações, a própria indústria automobilística foi bastante incentivada,
E o mercado, o consumo de aço no Brasil, cresceu também bastante. Depois eu vou entrar nos números dessas bolhas aí. Tá? E aqui, de 2000, a última década, né, 2000 a 2010, mais uma vez o consumo de aço cresceu bastante e o PIB cresceu bastante do Brasil, né, que foi esses últimos 10 anos, onde o PIB aqui está em dólares, né, a gente está falando em torno aí de 2 trilhões de dólares. Né? Então o PIB cresceu bastante, o consumo de aço no Brasil cresceu bastante e a gente viu essa evolução. Que aí seria a década que o Maílson da Nóbrega comentou como o continuismo, né, da era Lula, aí, que o grande mérito foi não ter mexido nos botões. Né? E aqui a projeção do Aço Brasil para 2020. Tá? Então, esses são os tamanhos das bolhas, vamos aos números. Tá? Então, a gente está falando que de 1970, o Brasil consumia em torno de 4 milhões de toneladas de aço. Hoje, o Brasil consome em torno de 26 milhões de toneladas de aço. O que está sendo projetado pelo Aço Brasil é chegar quase em 50 milhões de toneladas de aço, de consumo de aço no Brasil. Então, eu quis colocar aqui, né, eu falei que o mercado de galvanização geral pode triplicar, né, até 2020. Eu coloquei o quanto que foi multiplicada, o quanto que multiplicou esse consumo de aço no Brasil. Né? Então, de 70 até 80, 2,5 vezes, o mercado cresceu. 80 até 90, o mercado teve essa queda. Questões de inflação, controle monetário. Depois cresceu 1,6, 1,7. E praticamente a projeção é de dobrar o consumo de aço no Brasil até 2020. Então, para ter uma ideia, só a Petrobras, desses 26 milhões aqui, só a Petrobras vai consumir mais 6 milhões ou 5 milhões nesses próximos 5 anos. Né? E aí vem o restante do consumo, o crescimento do mercado, até chegar nesses 49, que é a estimativa que a gente analisou com os dados do Aço Brasil. E eu com isso, né, para a indústria de galvanização. Então, eu vou mostrar esse mesmo dado, e isso eu tentei plotar ontem, né, acho que fiquem à vontade depois para corrigir esses números, porque são números estimados. Tentei plotar o que é o consumo de aço galvanizado no Brasil. Só que só de galvanização geral, ou seja, os dados que eu vou mostrar aqui não seriam de galvanização contínua. Então, só estou pegando a indústria de fato de galvanização geral, que a gente estima hoje está em torno de 600 mil toneladas de aço galvanizado por ano. De novo, década de 70, 80, 90, ano de 2000, última década. Como é que vai ser 2020? Esses são os números, tá? E é esses números que eu estimei baseado nas informações que eu peguei com algumas pessoas e no próprio histórico lá dentro da Votorantim. Então, a gente está falando de um consumo de 25 mil toneladas ano de aço galvanizado, de galvanização geral no Brasil. Tá? E na última década, de 2000 até 2010, um salto enorme de 200 mil toneladas para 600 mil toneladas. Então, pegando em como o mercado tem se multiplicado, o que a gente está falando aqui é que de 90 para 2000 o mercado dobrou, que de 2000 para 2010 o mercado de galvanização geral no Brasil triplicou. E o que a gente está falando é que o mercado vai triplicar novamente nesses próximos 10 anos. O consumo de aço ele vai dobrar, o consumo de aço galvanizado ele vai triplicar. Né? Essa é a projeção que eu estou falando, e para explicar o porquê, o que eu fiz aqui é colocar junto os dados de aço e de aço galvanizado em galvanização geral. Então, o que a gente tem aqui, agora eles estão numa mesma escala. Né? Então, o azul é o mesmo, né? O consumo de aço total do Brasil, e o vermelho seria o consumo de aço galvanizado em galvanização geral no Brasil. Aqueles mesmos números, só que em outra escala. E aqui eu peguei a proporção do quanto do percentual de aço galvanizado em galvanização geral no Brasil versus o consumo de aço no Brasil. Ou seja, do aço, quanto que é galvanizado em galvanização geral no Brasil.
Então, pegando 70, 80, 90, a gente está falando em torno de 1% de todo o aço consumido no Brasil era aço galvanizado. Em 2000, 1,3%. 2010, situação atual, 2,3% de todo o aço consumido no Brasil galvanizado em galvanização geral. Enquanto na Europa, por exemplo, galvanização geral versus aço representa quase 6% do consumo de aço. E o que a gente está projetando é que, além do consumo de aço no Brasil, desse consumo de aço no Brasil crescer, o consumo de aço galvanizado tende a ganhar mais espaço, porque tem muita oportunidade para galvanização no Brasil. Dados questionáveis, mas é assim que, olhando décadas, olhando longo prazo, eu consigo enxergar a indústria, e nas nossas discussões internas na Votorantim é o que a gente tem de conclusão, e é por isso que a gente investe nesse mercado. Então, se for pegar, a gente comparou com os Estados Unidos, Europa, né? O que a gente está falando, voltando àquele slide que o Valdecir apresentou de manhã, aqui seria o consumo de zinco per capita versus o PIB dos países, né? Per capita também. Então, a gente está falando que o Brasil está aqui e que, naturalmente, ao longo do tempo, o Brasil tem que migrar e subir esse consumo de zinco per capita, o consumo de aço galvanizado per capita, subir nessa curva, né? Que é a tendência. Então, para exemplificar e para passar uma mensagem otimista, né, antes de eu entrar nos planos da Votorantim de incentivo para o mercado, eu queria passar um vídeo que ele comenta exatamente sobre um gráfico parecido com esse que eu apresentei, onde no eixo Y aqui a gente tem a expectativa de vida de vários países versus a renda per capita de vários países. E o tamanho das bolhas é o tamanho da população desse país. Eu vou mostrar o vídeo, acho que vocês vão entender a ideia de onde eu quero chegar, tá? De como eu enxergo, de como eu trago esse otimismo em relação ao mercado para os próximos anos. Você pode passar o vídeo? Visualization is right at the heart of my own work too. I teach global health. And I know having the data is not enough. I have to show it in ways people both enjoy and understand. Now, I'm going to try something I've never done before. Animating the data in real space, with a bit of technical assistance from the crew. So, here we go. First, an axis for health. Life expectancy, from 25 years to 75 years. And down here, an axis for wealth, income per person, $400,000, $4,000, and $40,000. So down here is poor and sick, and up here is rich and healthy. Now, I'm going to show you the world 200 years ago, in 1810. Here come all the countries. Europe brown, Asia red, Middle East green, Africa south of Sahara blue, and the Americas yellow. And the size of the country bubbles show the size of the population. And in 1810, it was pretty crowded down there, wasn't it? All countries were sick and poor. Life expectancy were below 40 in all countries. And only UK and the Netherlands were slightly better off, but not much. And now, why start the world? The Industrial Revolution makes countries in Europe and elsewhere move away from the rest. But the colonized countries in Asia and Africa, they are stuck down there. And eventually, the Western countries get healthier and healthier. And now we slow down to show the impact of the First World War and the Spanish flu epidemic. What a catastrophe! And now I speed up through the 1920s and the 1930s. And in spite of the Great Depression, Western countries forge on towards greater wealth and health. Japan and some others try to follow, but most countries stay down here. Now, after the tragedies of the Second World War, we stop a bit to look at the world in 1948. 1948 was a great year. The war was over, Sweden topped the medal table at the Winter Olympics, and I was born. But the differences between the countries of the world was wider than ever. United States was in the front, Japan was catching up, Brazil was way behind, Iran was getting a little richer from oil, but still had short lives. And the Asian giants
China, India, Pakistan, Bangladesh and Indonesia, they were still poor and sick down here. But look what is about to happen. Here we go again. In my lifetime, former colonies gained independence, and then finally they started to get healthier and healthier and healthier. And in the 1970s, then countries in Asia and Latin America started to catch up with the Western countries. They became the emerging economies. Some in Africa follows. Some Africans were stuck in civil war and others hit by HIV. And now we can see the world today in the most up-to-date statistics. Most people today live in the middle, but there are huge differences at the same time between the best of countries and the worst of countries. And there are also huge inequalities within countries. These bubbles show country averages, but I can split them. Take China, I can split it into provinces. There goes Shanghai. It has the same wealth and health as Italy today. And there is the poor inland province Guizhou. It is like Pakistan. And if I split it further, the rural parts are like Ghana in Africa. And yet, despite the enormous disparities today, we have seen 200 years of remarkable progress. That huge historical gap between the West and the rest is now closing. We have become an entirely new converging world. And I see a clear trend into the future. With aid, trade, green technology and peace, it's fully possible that everyone can make it to the healthy, wealthy corner. Well, what you just seen in the last few minutes is a story of 200 countries shown over 200 years and beyond. It involved plotting of 120,000 numbers. Pretty neat, huh? Bom, acho que esse vídeo, pelo menos para mim, dá uma sensação de otimismo, né, de que as coisas tendem a convergir para crescimento, para melhoria. Então, a gente viu 200 anos, né, de crescimento, questão de expectativa de vida e renda per capita. Então, quando a gente pega aquelas bolhas que eu apresentei da indústria de aço galvanizado ou de aço, a sensação que dá, pelo menos quando a gente pensa no mercado de galvanização geral, é que a gente ainda está falando de 30 anos de evolução da indústria, é algo muito recente, ou até mesmo de 10 anos, né, que acabou de triplicar, vamos dizer. Então a gente está ainda, na minha visão, no começo do gráfico, né? Então tem muito potencial para essa indústria crescer cada vez mais. Então a mensagem inicial dessa primeira parte que eu queria passar é que o Brasil está crescendo, e vai crescer inevitavelmente. Tem as questões de produto acabado que entra importado, aí o governo vai tomar uma medida, enfim, mas vai crescer. E a galvanização vai crescer muito mais, porque as oportunidades para a galvanização estão aí. Bom, aqui eu vou compartilhar com vocês um pouco do que a Votorantim tem feito para o mercado de galvanização, né? Então, a gente tem um plano de marketing elaborado anualmente, né, e especialmente para o mercado de galvanização, para tentar provocar esse incentivo à galvanização no país. Primeiro eu queria pedir para a Nathalie levantar, acho que nem todos conhecem, por favor, Nathalie. A Nathalie é quem coordena esse nosso plano de marketing internamente na Votorantim, tem feito um trabalho brilhante, e o que eu vou mostrar aqui é justamente o material que ela preparou do que a gente tem conduzido. Tá bom? Aqui é um resumo das principais iniciativas de incentivo à galvanização que a gente tem mapeado aí como projeto ou iniciativas dentro da Votorantim. Então, pegando a primeira delas ali, assessoria de imprensa, que a gente tem feito, sabendo da força que a Votorantim tem, né, do tamanho da Votorantim, a gente tem usado bastante assessoria de imprensa do Grupo Votorantim para também divulgar sobre aço, sobre galvanização, sobre construção sustentável. Então, esse é um dos pontos que a gente tem trabalhado bastante para aumentar a divulgação na mídia de aço galvanizado para o mercado. Um outro ponto aqui que a gente levantou foi o manual do vergalhão galvanizado, né? A gente acabou tropicalizando o manual do vergalhão 5. Ok. A gente acabou tropicalizando os manuais, a informação técnica existente sobre vergalhão galvanizado em conjunto com o ICZ.
Então, o ICZ tem esse material disponível, a gente fez esse trabalho conjunto, e a Votorantim participou ativamente disso para promover também a questão do vergalhão galvanizado. Então, a maquete itinerante, né, que seria da cidade galvanizada, não sei quem teve a chance de ir no Coninfra e ver, mas a ideia que a gente construiu foi uma maquete de um lado uma cidade galvanizada e de outro lado uma cidade sem galvanização, e de certo modo corroída ou deteriorada, né? Só que isso, nossos amigos do aço ficaram um pouco chateados com a gente, né, porque mostra um pouco o lado sombrio do aço, né, que corrói, mas, ao mesmo tempo, a ideia que a gente quer passar é oposta, né, que galvanização está aí para isso, para ter o aço na sua plenitude, né? Então, a ideia da maquete já é para provocar esse tipo de questionamento também. Tem o caderno Moleskine, né, já com design mais voltado para o público de arquitetos. Então, isso foi uma iniciativa que a gente fez para aproximar mais arquitetos, jornalistas, né, sobre com o tema de galvanização. Isso a gente fez em conjunto com o ICZ. O ICZ tem esse material também lá. O patrocínio do Coninfra, né, em conjunto com o Andit, a Votorantim patrocinou esse evento que fala de infraestrutura, fala de transportes no Brasil. Então, a gente inseriu o tema de galvanização dentro do Coninfra também. A gente está patrocinando também aí uma iniciativa do ICZ, que a gente está trabalhando bem integrado com o ICZ, que está ajudando muito, que é nessa questão do cálculo da viabilidade de galvanização. Inicialmente a gente chamava de galvanização versus pintura, mas como galvanização e pintura pode caminhar muito bem juntos, o que a gente está fazendo chamando de viabilidade da galvanização, que é mais para o especificador poder calcular qual que é o material mais adequado para ele utilizar na obra dele em relação ao clima diferente, à estrutura que ele vai utilizar. Aqui a questão de propostas e projetos, e soluções em conjunto com o governo, né? A gente está fazendo, a gente fez algumas aproximações aí com órgãos governamentais e com alguns políticos representativos, questionando a questão do legado que esses políticos querem deixar. Então, existe um material preparado para isso também a gente abre e fica à disposição de vocês, falando sobre galvanização e o legado que os políticos querem deixar para suas cidades, ou seja, que tipo de obra tem que ser feita em cada cidade para deixar uma obra sustentável e com legado para o país. Aqui é um patrocínio à mesa redonda da BTS, ou seja, uma aproximação mais técnica com os especialistas em tratamentos de superfície. A gente patrocinou também o Portal da Copa, que a Mandarim e o Sinaenco têm organizado, que é um portal onde existe um roadshow, em que a Votorantim coloca esforços, né, de pessoas para participar desses eventos nas cidades sedes e falar sobre galvanização, né? Eu participei do último em Natal, falei sobre galvanização para o público de engenheiros e arquitetos envolvidos na Copa, estava o secretário do Turismo, tinha um público bem interessante. E aí a gente acaba escutando algumas coisas, como, por exemplo, o pessoal da Infraero comentando que o aeroporto seria galvanizado, mas que eles estavam com dificuldade de encontrar estrutura galvanizada, estruturista, galvanização na região. Tem o projeto Zinco Salva Crianças, né? Aí o principal motivo, de fato, é o foco, é a beleza do trabalho, de realmente nutrir e salvar essas crianças com deficiência em zinco, mas que também ajuda para a imagem do zinco e, consequentemente, para a imagem da indústria de aço galvanizado. O Ricardo Splicilli lançou o prêmio da galvanização, né? que o ICZ está promovendo, e a Votorantim já se comprometeu a patrocinar essa premiação. Então, acho que a ideia é coletar esses cases de galvanização que a gente tem no Brasil e premiar as melhores obras, premiar o engenheiro, premiar o arquiteto que está conduzindo. O próprio patrocínio do evento de hoje, a Votorantim fez questão de patrocinar, porque entende a importância dessa profissionalização da indústria para atingir esse crescimento esperado. O Battle of Concepts é algo que foi trazido de fora, e a ideia aqui é muito mais no sentido de inovação em galvanização.
e o público é acadêmico. Então, é uma divulgação entre faculdades e concursos que são promovidos para os estudantes desenvolverem novas soluções com alguns materiais específicos. Então, a gente vai fazer isso também com aço galvanizado. Tem o vídeo Galvanize, que foi passado ontem, algumas pessoas me pediram para passar ele de novo, bom, acho que já não vai dar tempo agora, mas depois a gente disponibiliza esse vídeo, também o ICZ é quem vai ficar com esse vídeo e disponibilizar para todos os associados, né, mas que a Votorantim também teve um patrocínio e uma participação forte. Alguns workshops que a gente fez internos na Votorantim e em conjunto com alguns clientes também, para falar sobre a cadeia de galvanização. Quem são os principais stakeholders, os principais formadores de opinião, quem influencia a cadeia e como é que a gente vai atuar para influenciar essa cadeia nos nossos planos de marketing, né? Então, aí tem um livro, né, um catálogo que a gente está lançando de Onde Tem Zinco, e aí vai mostrar as diversas aplicações de aço galvanizado também. Além de desenvolvimentos de novos produtos, que a Votorantim está sempre aberta a ajudar a indústria a aumentar a eficiência, a colocar produtos novos, para ter um rendimento melhor, uma qualidade superficial melhor, né, no mercado de aço galvanizado. E algumas iniciativas também de novas aplicações para aço galvanizado que a gente está apoiando a indústria, né? Então tem uma série delas, como vergalhão, energia eólica, óleo e gás, light steel framing, mineração, enfim, indo atrás daquele potencial de crescimento que a gente enxerga que o Brasil tem para aço galvanizado. Bom, essas são as principais iniciativas que a gente tem em andamento e o que está por vir aí para concluir para 2012 é alguns planos que a gente tem desenhado internamente na Votorantim. Um deles, um plano de incentivo para as novas galvanizações no Brasil, que seria um suporte para a elaboração desses planos de negócio. O Votorantim está com as portas abertas para discutir sobre o negócio de galvanização. Linha de crédito especial para as novas plantas. Então, a gente iniciou algumas conversas com o Banco Votorantim para ver se a gente consegue condições especiais de financiamento para o mercado de galvanização. Suporte para evento de uma nova galvanização, uma inauguração nova. Acho que a ideia é que a gente ajude nesse evento e faça divulgação também dessa nova Cuba para a região, mobilize as pessoas da região. Condições diferenciadas para o enchimento de Cuba, que uma nova galvanização pode necessitar, e premiação para os cases de galvanização que a gente colocou. Então, isso está sendo estudado, a gente está formatando ainda tudo isso e deve divulgar a partir do ano que vem, de fato, o que vai sair. Além do plano de marketing que a gente está construindo para o ano que vem para fomentar melhor a galvanização. Então, a gente sabe, dentro dos workshops que a gente conduziu, que existem obras públicas, obras privadas, os tomadores de decisão são diferentes para um tipo de obra e outro. Então, a gente está conduzindo ações para incentivar essa indústria a consumir mais aço galvanizado. Bom, para concluir, só passar essa mensagem, né, que é bom trabalhar com essa parte até de marketing, desenvolver mercado de galvanização. A gente está falando de um produto que só tem coisas positivas, né, o lado luz que a gente chama. Que é falar de plenitude do aço, de sustentabilidade, legado para o país, segurança para a sociedade, enfim, tem muita coisa boa que a galvanização traz, e isso que é o bacana desse nosso mercado, ou seja, promover a galvanização é algo fácil de se fazer, entre aspas, porque a gente está falando de um produto que a gente acredita, e é isso que é o mais bacana desse mercado. Bom, acho que era isso. Resumindo, a mensagem que eu queria passar é que, de fato, nós da Votorantim acreditamos que o mercado de galvanização geral no Brasil pode triplicar de tamanho nesses próximos 10 anos, nessa próxima década. 10 anos passa rápido. Existem empresas externas também interessadas em investir no mercado de galvanização no Brasil. Então, o que a gente quer é que cada vez mais a indústria nacional, quem está aqui, invista e cresça também para ir junto e sustentar esse crescimento do mercado. E, paralelamente, a Votorantim está disposta a ajudar a indústria, no que for possível, a promover a galvanização. Então, é um mercado que a gente acredita e que a gente quer ajudar para que todos esses números que eu mostrei se tornem realidade. Acho que é isso. Obrigado. Estou à disposição. Abriremos agora, então, para 10 minutos de pergunta, por favor.
Quem tiver alguma pergunta, ergam os braços para que as nossas recepcionistas possam levar o microfone. Eduardo, boa tarde. Marcos Pinto, Grupo Gerdau. Há algum tempo não se vemos já, mas é um prazer te rever aqui. A pergunta vem o seguinte, Eduardo. Nesse plano de incentivos aí da Votorantim, na linha do zinco, existe algo pensado na assessoria técnica e melhoria dos processos de galvanização através de uma maior eficiência da zincagem, que a Votorantim possa prestar esse apoio técnico aos seus consumidores? A Votorantim ela possui uma equipe de desenvolvimento de mercado e assistência técnica. Então, essa equipe ela é capacitada para atender essas questões técnicas das galvanizações, mas existe uma parceria que a gente tem muito forte com a ISA, que é a Associação Internacional do Zinco, né? E a ISA ela tem um conhecimento global, né, desse mercado de galvanização, das questões técnicas. Então, a gente se apoia bastante na ISA para trazer esse conhecimento que já existe de fora e trazer para o mercado de galvanização. Então, qualquer questão endereçada para a Votorantim, onde a Votorantim mesmo não tenha o know-how para saber ajudar ou responder, a gente sempre usa a ISA, que é um parceiro grande que a gente tem na indústria do zinco e que conhece bem todos os processos de galvanização e novas soluções para aumentar a eficiência da galvanização no Brasil. Ninguém vai questionar que o mercado vai triplicar? Então tem que começar a investir, então, né? Mais nenhuma pergunta? Aqui uma. Boa tarde. Meu nome é Renata, da CSN. Eu gostaria de saber, já que você comentou muito da galvanização geral e mencionou no início a questão da galvanização contínua, que corresponde hoje, atualmente, 36%, 32%. 35%. 35%. E a gente sabe que acompanha também o desenvolvimento automotivo e da indústria de linha branca e etc. e tal. A Votorantim tem algum plano para esse tipo de indústria, para esse tipo de galvanização, já que também é previsto um crescimento nos últimos anos? Temos aí, claro, sofremos muito com material chinês e de outros países, mas temos também muito forte o crescimento e é previsto por vocês? Não, essa abertura existe, tá? É que a parte de galvanização contínua, por se tratar das grandes siderúrgicas, como a CSN, a Gerdau, enfim, a CSN, a Gerdau, a ArcelorMittal, a Usiminas, basicamente, que são os grandes clientes aí. Tem a Morlan também em galvanização contínua, vamos dizer. E com esses players a gente tem uma proximidade para ter essa abertura de desenvolver o mercado. Agora, no nosso entendimento, essas empresas, por serem grandes, elas já têm esse foco de desenvolver o mercado de aço galvanizado, para o caso da CSN, das chapas ou dos arames galvanizados, já tem essa estrutura montada, até porque o aço galvanizado para siderúrgicas é um produto de maior rentabilidade, onde tem que dar foco porque é interessante para a própria siderúrgica. Então, é um mercado que a gente acredita que hoje já está mais estruturado para desenvolver essa demanda, né? Enquanto o mercado de galvanização geral ele já é mais iminente, ou seja, está começando de fato a uma profissionalização para que a indústria se ajude a crescer o mercado, a crescer o bolo e aproveitar do potencial que existe, né? Então, por isso que não tem nada mais específico para a galvanização contínua, mas a gente está super aberto para discutir qualquer oportunidade de fazer em conjunto essa promoção do aço galvanizado, seja de chapa, de arame, e é por aí, né? E chapa, quando a gente fala de chapa galvanizada, a gente está falando da indústria automobilística, linha branca, construção civil, né, que são indústrias que já consomem o aço galvanizado, né, já está um pouco mais consolidada. Mas em construção civil, por exemplo, no caso das chapas galvanizadas, acho que tem um potencial grande que a gente poderia fazer algo assim em conjunto.
Temos mais uma ali no fundo. Boa tarde, Ricardo Suplicy, do ICZ. Eduardo, primeiro gostaria de parabenizá-lo pelos números apresentados e só para mostrar mais uma vez a grande oportunidade da indústria da galvanização no Brasil. Acho que agora ficou bem claro e, sem dúvida para nenhum, essa oportunidade. Basta a gente ter um pouco de força de vontade e para realmente fazer isso acontecer. Desculpa, Ricardo. Imagina, eu só queria colocar, em nome do ICZ e dos associados do ICZ, agradecer mais uma vez o apoio que a instituição tem recebido da Votorantim nesse desenvolvimento de mercado, e o apoio aqui no Galva Brasil e nos próximos eventos, que vocês podem ter certeza que não vai ficar parado nisso daqui. E aproveitando a pergunta da Renata, da CSN, já foi conversado hoje com a gerente de marketing da CSN, que o senhor Lucas, da área de desenvolvimento de mercado, me apresentou. Foi conversado também já com a Uzi Minas, com a ArcelorMittal, vou conversar também com a Gerdau. Nós vamos criar dentro do ICZ o Comitê de Galvanização Contínua para o desenvolvimento deste mercado também dentro do ICZ, já que ele é o Instituto de Metais Não Ferrosos. Queria contemplar. Muito obrigado. Bom, então já adianto que a Votorantim também, com certeza, vai fazer parte desse comitê e ajudar, que eu acho que esse fórum do ICZ é muito valioso para isso. Agora eu vou aproveitar que o Ricardo perguntou e já colocar esse desafio para o ICZ, né, Ricardo? Estava brincando com você que a indústria de galvanização geral pode triplicar nessa próxima década, então já não tem meta melhor para o ICZ aí cumprir e ir atrás, tá vendo? Você aceita esse desafio ou não? Eduardo Gomes, da Votorantim, só complementando a respeito das ações de apoio aos galvanizadores contínuos, grande parte das atividades da Votorantim tem sido focada... Desculpa, deixa eu levantar aqui. Grande parte das ações da Votorantim tem sido focadas em atualizar tecnologicamente ou disponibilizar, através das nossas relações com a ISA e outros parceiros, o que há de mais moderno em tecnologia, né? Então, usando a CSN como um exemplo, nós fizemos um workshop o dia inteiro com o Dr. Frank Goodwin, realmente abordando o que há de mais novo na área de galvanização contínua de chapas. Meu nome é Rubens, eu represento o Grupo Mangels, Galvanização. Você estava falando em 16% com 32 plantas hoje no Brasil. Quer dizer, 8 anos é depois da manhã. Quer dizer, quantas plantas nós vamos precisar ter daqui 8 anos para suprir todo esse mercado? Ou o mercado vai ficar restrito realmente, vai faltar galvanizadoras? Uma conta mais simplista, eu multiplicaria por 3 e sair das 30 plantas atuais para 90 plantas. Mas eu não acho que é o que vai acontecer. Eu acho que vem plantas maiores e mais eficientes, mais capazes e de menor custo até, né, que consiga ter uma produtividade mais alta para cumprir com essa demanda, né? Então a gente tem, por exemplo, uma demanda forte por cubas maiores no Brasil, né, que acaba sendo mais difícil de achar, e eu acho que isso tende a acontecer no Brasil. Então, ter cubas maiores, então não só a quantidade de novas plantas, mas também a qualidade com que essas plantas vão vir. E, bom, isso para essa próxima década, né? E a longo prazo, eu não sei como que a indústria internacional também vai se comportar, se vão existir players de outras regiões vindo para o Brasil e investindo também no Brasil, né? Se a indústria tende a uma consolidação ou tende a uma competição de maior escala, né? Então, a indústria vai ser forçada, de certa forma, a ganhar cada vez mais eficiência, enfim, o que é normal para qualquer indústria, né? E aí, respondendo sua pergunta, eu diria em torno de 80 novas plantas, mas, enfim, tudo isso é bola de cristal, né? É difícil prever. Eduardo, Carlos Patrício, da Bebosch, parabéns aí pela apresentação. Eu queria fazer uma pequena provocação. Você mostrou aí os números para onde a indústria caminha, para onde o nosso segmento vai. Mostrou o esforço da Votorantim aí no trabalho de desenvolvimento do mercado. Como é que você vê qual deve ser o papel do resto da cadeia para a gente chegar lá? Obrigado. Putz, excelente pergunta. Eu vejo o ICZ como o caminho para a indústria de galvanização.
Acho que os galvanizadores cada vez mais têm que fazer parte do ICZ e se unir no ICZ para discutir oportunidades. Então, é compartilhar mesmo conhecimento, compartilhar ações que deram certo, compartilhar cases de sucesso, porque a demanda vai vir. E a demanda pode vir tanto pelo aumento na oferta, porque o que a gente tem visto é que, à medida que aumenta a oferta, a demanda já vem junto, ou essa criação de mercado. Acho que a questão de novas aplicações para a galvanização é muito grande. E esse fórum dentro do ICZ, acho que o ICZ, como instituto, aí é o fórum ideal para essa indústria se reunir e discutir como é que a galvanização geral no Brasil quer ser vista ou quer estar posicionada nesses próximos 10 anos. Né? Então, parece que o próprio ICZ já desenvolveu um planejamento estratégico, se eu não me engano, vai ser apresentado mais tarde isso, e eu acho que é esse o caminho, de fortalecer cada vez mais as associações de classe que existem e o papel do aço galvanizado dentro dela. Acho que é por aí. E tem que sair a campo, né? Tem que ir atrás mesmo, não adianta esperar a demanda vir, né? Porque é o caminho oposto, né? A demanda, de certa forma, tem que ser buscada, né? Porque ela existe. Boa tarde a todos. Eduardo Nelson, do Grupo Bebosch. Não como otimista, mas brasileiro, acredito sim no Brasil. Nos números que você mostrou, nessa última década, a galvanização cresceu muito e, pelo que tem de estimativa de investimentos, de novos players que devem entrar no país, eu acredito sim no crescimento. Fica a pergunta, corroborando um pouco a sua apresentação, a velocidade que nós temos que promover a indústria para alcançar. Tem muitos planos, mas nós vivemos numa época que a tecnologia, dos últimos 100 anos, na verdade, nos 10 últimos anos desses 100 anos, a tecnologia evoluiu muito. Então, para nós atendermos essa demanda, a oferta também tem que vir numa velocidade muito rápida e com novos requerimentos. Exato. A falta de oferta é algo que joga contra a própria galvanização, né? Ou seja, outras aplicações acabam surgindo e tomando espaço que poderia ser galvanizado. Então, uma questão crítica é a própria oferta. Acho que o nosso tempo se esgotou, né? Gostaria de agradecer mais uma vez. Obrigada, engenheiro Eduardo Pérez.